Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, do versículo 13 até o final do capítulo. Mateus 3, do 13 ao 17. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mais uma palavra de oração. Senhor, te bendizemos mais uma vez pela tua palavra e pedimos que ela venha falar aos nossos corações. Senhor, em especial em relação ao teu amor por nós, que possamos conhecer um pouquinho mais do teu amor e não apenas entender isso, mas sentir que o Senhor nos ama, que estamos seguros nas tuas mãos, que o Senhor se deleita em nós. Senhor, que possamos ser mesmo transformados por essa palavra e estar levando ela para o nosso dia a dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só recapitulando muito brevemente, da última vez que nós estivemos considerando aqui o Evangelho de Mateus, a gente viu a última etapa preparatória que Mateus faz esse pano de fundo para a apresentação do Senhor Jesus como adulto, né? Então a gente viu Mateus falando da linhagem de Jesus, onde Jesus nasceu, as cidades pelas quais Jesus morou, pelas quais Jesus passou. E na última reunião nós vimos um pouco a questão da figura de João Batista, aquele servo precioso do Senhor que veio com uma mensagem muito dura, muito forte, de um chamado arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. E agora a gente vai então, o texto que a gente leu hoje, a gente vê então Jesus sendo apresentado pela primeira vez como adulto na palavra. Ele vai, aqui é a etapa final, assim, digamos assim, essa agora e os próximos versos, né? São os preparativos finais para a entrada do ministério público dele. Então é um momento aqui muito, muito significativo. Se a gente olhar e comparar o relato dos evangelhos, a gente vai ver que João, ele ficou mais ou menos uns 6 meses pregando no deserto até Jesus aparecer. Foi aproximadamente isso. E aí, de repente, então, o texto começa falando que Jesus aparece para ser batizado. E a gente vai ver aqui que a ênfase de Mateus não é tanto sobre o batismo em si, mas é na revelação que Deus dá sobre o Filho. Essa vai ser a grande ênfase, vai ser o grande peso que Mateus tem ao nos relatar isso daqui, e é onde nós vamos nos demorar mais hoje. Quando a palavra fala aqui que nesse tempo Jesus foi da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse, a gente já vê então aqui duas coisas, né? Se você olhar no mapa de Israel, de Nazaré, na Galiléia, até a região que João estava ministrando, era mais ou menos uns 100 quilômetros. Então, Jesus, ele não estava fazendo à toa, ele não estava passeando. Ele já tinha uma percepção, a gente não sabe exatamente como é que foi esse processo, né, na vida dele, mas ele já tinha uma percepção do chamado dele, de quem ele era, de qual seria a sua missão. Então ele faz uma viagem muito longa, ele desloca muito e com um objetivo muito específico, que a palavra fala aqui que ele foi da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele sabia que ele precisava ser batizado, ele já conhecia como é que era o batismo de João e que era necessário ele passar por isso. E aí João fica meio chocado quando Jesus pede para ser batizado. João não quer. A gente viu, né, que a pregação de João Batista, ele fala assim: olha, eu estou batizando vocês aqui com água para arrependimento, mas depois vai vir um que é muito maior do que eu, um que nem se compara, um de que eu não sou digno de ser o menor dos servos dele, de desatar a sandália do pé dele, eu sou indigno disso. O meu batismo é com água,
mas ele vai vir um que vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. Então eu nem me comparo a ele. Aí de repente aparece esse e pede para ser batizado por João. Mas João, não, que isso? Não. Eu preciso ser batizado por você. Eu que preciso receber o Espírito Santo. Eu que preciso receber essa bênção. Não é você que precisa das águas. Mas Jesus fala, não. Por enquanto, aceita isso, porque é necessário que a gente cumpra toda a justiça. Essa palavra que é traduzida aqui como justiça é uma palavra assim que é tudo que é necessário, tudo que é correto. E num certo sentido, a gente sabe que o Senhor Jesus não tinha do que se arrepender, porque ele era perfeito, ele foi perfeito em toda a sua vida, do início ao fim. Então não tinha arrependimento de Jesus para ser manifestado no batismo. Mas tem uma importância muito grande, pelo menos em dois aspectos, de Jesus ser batizado. Uma, porque ao ser batizado, Jesus ele está endossando, ele está confirmando o batismo de João. Ele está mostrando que o batismo de João de fato é dos céus. De fato vem da parte de Deus e era isso mesmo. Ele estava correto em fazer isso. Estava correto em batizar as pessoas, estava correto em anunciar e proclamar a necessidade de arrependimento. E um segundo aspecto é porque Jesus está se identificando com todos aqueles que se batizaram na expectativa do reino de Deus. Lembra que a gente viu que essa era a mensagem de João? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E a gente tratou isso um pouco na outra reunião. A ideia era basicamente o seguinte, olha, o rei está chegando. E na medida em que o rei está chegando, você tem que ter um começo novo com ele. Você tem que ter uma postura de humildade, de abnegação, de arrependimento, porque para você ser introduzido num relacionamento novo com o rei, com esse rei que está chegando. E isso a gente viu, né? Que era uma coisa que para o judeu não considerava que precisava disso. Se a pessoa se convertesse ao judaísmo, passava por um banho purificador, mais ou menos parecido com o batismo, porque é um gentio. Ele precisa de transformação. Agora eu que sou judeu, eu não, pô. Sou descendência de Abraão. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho as promessas, eu tenho a aliança, eu tenho tudo. E aí João fala, não. Todos precisam de arrependimento. Diante do Senhor está todo mundo no mesmo nível, precisando de uma transformação, precisando de humilhação, precisando de se colocar diante dele. Então Jesus, ele se coloca nessa posição de se identificar com essas pessoas. Realmente o batismo é necessário, o arrependimento é necessário, a expectativa do reino de Deus que está chegando realmente é um começo novo. E como vai ser um começo novo, uma coisa nova que o Senhor está criando, é necessário fazer isso. Então ele se identifica com o pecador, se coloca junto conosco nessa posição e é batizado. E aí a gente vê então que logo que Jesus sai da água, os céus se abrem e uma voz fala com ele. E irmãos, aqui eu quero tratar com os irmãos assim, uma série de textos do Antigo Testamento, que isso aqui possivelmente está fazendo referência. Só que assim, eu quero mostrar isso porque a palavra é muito rica e o padrão do Senhor se repete ao longo da história. Só que a gente tem que entender que Deus não está preocupado aqui diretamente em fazer uma alusão ao Antigo Testamento, a simplesmente fazer uma citação. O que o Senhor vai falar aqui, esse é meu filho amado em quem eu me agrado, são palavras diretas, que você pode ler exatamente o que elas significam ali, que já são claríssimas, já são maravilhosas. Essa questão da gente pegar e fazer citações no Antigo Testamento é só para enriquecer, só para a gente ver como que a palavra de Deus é profunda, como que os assuntos se repetem, o Senhor vai fazendo alusões, vai fazendo ecos. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui, quando o céu se abre, eu não tinha visto isso, até considerar esse assunto essa semana. Isso está fazendo um eco com Ezequiel. Porque Ezequiel, no livro do profeta, né, que leva o nome dele, no capítulo 1, vai falar do chamado de Ezequiel. Ezequiel fala assim no capítulo 1, verso 1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. E aí vai passar o resto do capítulo 1 falando a visão que ele teve. E é um capítulo comprido até, porque foi uma visão muito impressionante. E a Ezequiel tem até uma dificuldade de descrever o que ele viu, de tão fantástico que foi. E aí depois de
e descrever a visão que ele viu, ele no capítulo 2 ele retoma. O céu se abriu, eu vi aquele monte de coisa que eu descrevi para vocês. E aí no capítulo 2 fala assim: e essa voz me disse: filho do homem, fique em pé e eu falarei com você. E enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu vi aquele que falava comigo. E ele me disse: filho do homem, eu vou enviar aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Aí tem o chamado dele aqui. Então Ezequiel teve isso. Os céus se abriram, ele teve uma visão de Deus e uma voz falou com ele: olha, meu Espírito agora está sobre você e eu estou chamando você para uma função de profeta, de anunciar a justiça do Senhor para o povo no exílio, para os gentios e para tudo mais. Então a gente já vê esse paralelo aqui, o chamamento do céu, a voz que fala, o Espírito que desce. E a gente vê muitas passagens do Espírito Santo descendo sobre o Messias, lá no Antigo Testamento, sobre o servo do Senhor. E a gente viu aqui que a palavra fala, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Irmãos, quem que viu isso aqui? O texto é um pouco ambíguo, é um pouco confuso. Se a gente pegar o relato dos 3 evangelhos, dos 4 evangelhos, porque tem a questão também lá de João, embora não vá tratar especialmente do batismo de Jesus, a gente vê que a ênfase dessa experiência, ela é para o próprio Senhor Jesus. Mas quem viu isso também foi João. Porque um dos sinais que o Senhor havia dado para João é assim: olha, sobre aquele em que você ver descer o Espírito, esse é o Filho de Deus. Esse é o profeta. Esse é o Messias que vocês estavam aguardando. Então quem viu isso foi João também. Mas principalmente para o Senhor Jesus. E o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. E aí o que é esse como pomba? Tem alguns que entendem que foi uma forma de pomba, talvez fazendo referência lá a Noé, quando Noé está para sair da arca, que ele não sabe se pode sair da arca, se não sai, que ele solta o corvo e depois ele solta a pomba, e a pomba vem com aquele raminho de oliveira e volta e pousa e volta para a arca, porque ela não encontra lugar na terra durante o início. E tem alguns que entendem que fala como pomba no sentido de um modo. Ele desceu com uma suavidade, como se fosse uma pomba, não necessariamente a forma de pomba. Mas o importante não é, o importante é que desceu sobre o Senhor Jesus e veio sobre ele. E é importante a gente ver aqui o seguinte, que Jesus, não é que ele não tivesse o Espírito Santo antes, não. Porque a gente viu que desde a concepção dele, na concepção já foi pelo Espírito Santo. E a gente vê no relato de Lucas, quando Maria vai visitar Isabel, quando ela está grávida de João Batista, ela fala que só de ouvir a voz de Maria, João Batista, bebezinho no ventre de Isabel, já salta, já dá pulos de alegria, já se revira no ventre de ouvir, por causa do Espírito Santo. Então Jesus tinha o Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele recebe uma capacitação especial do Espírito Santo para o seu ministério. Porque, irmãos, embora Jesus seja plenamente Deus, desde a eternidade, o ministério de Jesus aqui, tudo que Jesus fez como um homem perfeito, um homem cheio do Espírito Santo. Então isso aqui vai ser até um paralelo com o que ele vai fazer com os próprios discípulos em Pentecostes, lá em Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo vai descer sobre eles e vai os capacitar de uma forma especial para a obra que eles tinham que fazer. Então Jesus está recebendo aqui uma capacitação especial para a obra que ele vai ter que fazer, embora o Senhor Jesus já fosse cheio do Espírito Santo. E aqui a gente vê também a questão da Trindade, né? Então a gente vê os céus se abrindo, uma voz falando, a voz do Pai falando: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. O Filho ali e o Espírito Santo descendo como pombo. Então a gente vê uma unidade perfeita, distintos, 3 pessoas distintas. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo, mas os 3 têm uma unidade perfeita. São um só Deus e concordam em um, agem juntos em tudo. E aí fala: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. E aqui, irmãos, esse texto por si só já é riquíssimo. Agora, ele é possivelmente uma junção de 3 textos do Antigo Testamento.
O primeiro, que é mais claro, que eu queria abrir com os irmãos, é Isaías 42, versículo 1. Porque é um texto que está falando do Messias, da missão dele, de como ele viria. E fala assim, olha, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que se estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Olha só esse versículo 1, irmãos. É o meu servo, quem sustenta, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, em quem a minha alma se deleita. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então olha só que texto rico, como que está totalmente dentro do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus. O meu eleito, o meu amado, aquele em que a minha alma se compraz, vai colocar o meu espírito sobre ele e ele vai anunciar o direito aos gentios. Então a salvação, aquilo que Mateus já vem falando desde o começo, ele está fazendo eco nesse texto aqui também. A salvação não vai ser só para os judeus, vai ser para o mundo todo. Só que esse texto fala de meu servo, não fala de meu filho. Então tem alguns irmãos que entendem também que aqui está fazendo um eco com Salmos 2,7, que é aquele salmo também messiânico, que fala, vamos lá, vamos abrir para ser preciso, Salmo 2, versículo 7. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Então, você é meu filho. Hoje, então, essa questão do filho. E um último também, que alguns irmãos entendem, por causa dessa questão do filho amado. No tempo de Jesus, a gente sabe que a tradução mais comum da Bíblia, que o pessoal tinha mais acesso, era a Septuaginta, que era a tradução da Bíblia para o grego, do texto hebraico do aramaico para o grego. E aí, tem pessoas que falam que... Então, tem um eco com Gênesis 22, 2. O sacrifício de Isaac, por causa da seguinte expressão, que fala assim em Gênesis 2. E Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Essa palavra aqui, o teu único filho, o filho que você ama, esse filho que você ama é a mesma expressão que está no texto que a gente leu, de Mateus 3,17. Então, algum leitor mais sensível, que conhecesse um pouco mais, ele também já talvez ele identifique. Caramba, é o filho que ele ama. É a mesma expressão que Deus usou para falar de Isaac, que era o único filho de Abraão, no sentido da promessa, o filho que ele amava e o filho que ia ser sacrificado. Então, olha como é rica a palavra, olha como tem várias referências. Mas, independente disso, está deixando muito claro, para o Senhor Jesus em primeiro lugar, para João e para nós que somos leitores. Esse é o meu filho amado, o meu prazer está nele. E, irmãos, essa palavra aqui, ela é fundamental para fundamentar a própria vida do Senhor Jesus. A gente vai ver que a percepção de Jesus como Filho de Deus é uma coisa que vai vir gradualmente aos discípulos. Eles vão demorar, o povo vai demorar, vai ser uma coisa muito custosa. Mas Mateus, quando está relatando isso para a gente, ele está deixando muito claro. Vocês, como leitores, de agora em diante, vocês vão ter que ver isso muito claro. Vocês não têm mais desculpa. Para vocês, de agora em diante, tudo que eu falar dessa pessoa, desse Jesus, você já tem que ter claramente em mente que ele é o Filho de Deus. Mas para Jesus isso é muito importante. A gente vai ver, inclusive, que no próximo capítulo, que fala da tentação de Jesus no deserto, essa vai ser a primeira tentação de Satanás, vai tocar nesse ponto daí. Se você é o Filho de Deus mesmo, transforma uma pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, vai atacar a filiação. E a gente vai ver que no ministério do Senhor Jesus, uma das características mais maravilhosas, mais marcantes dele, é a firmeza dele.
Não importa em que circunstância Jesus está passando, o que falam para ele, quem é que fala, Jesus está sempre muito firme, inabalável, porque ele tem plena noção de quem ele é, da sua identidade. Ele é o Filho de Deus, o amado do Pai, aquele em quem a sua alma se compraz. E se ele sabe que ele é assim, ele não está preocupado em agradar governante, em agradar líder de sinagoga, em agradar a multidão, em quem quer que seja. A preocupação dele é agradar e honrar o Pai acima de tudo. E isso, irmãos, é muito impressionante, porque a gente não é assim. Só que a gente deveria ser assim. Porque essas palavras que o Senhor falou, que Deus falou para o Senhor Jesus, elas são endereçadas a nós também. A partir do momento em que nós somos inseridos em Cristo e a justiça de Cristo se torna a nossa justiça, nós somos os filhos amados em quem o Pai se compraz. E essa, irmãos, talvez seja a nossa maior necessidade na prática no dia a dia. Você saber que você é um filho amado do Senhor. Todas as vezes que a gente peca, que a gente fraqueja, é porque a gente não tem essa verdade viva no nosso coração. A gente pode conhecer ela intelectualmente, falar da boca para fora, mas ela não é viva no nosso coração. E é uma necessidade muito profunda para a gente. Você é amado pelo Senhor. O Senhor se deleita em você. Irmãos, essa sexta-feira agora faleceu o meu pregador contemporâneo favorito, que é o Timothy Keller. E ele tem um livrinho dele que eu gosto muito, chamado O Ego Transformado, que ele fala algo que eu acho muito bonito e acho muito verdadeiro. Ele fala o seguinte: você já reparou que você não presta atenção no teu corpo até teu corpo começar a dar problema? Tu está fazendo uma caminhada, você não fica pensando, nossa, como meus dedinhos do pé estão funcionando bem, como eles apoiam bem o meu peso, como meu cotovelo funciona, que é uma maravilha. Não, a gente presta atenção no nosso corpo quando ele começa a doer, quando dá problema. Quando está caminhando, aí o joelho estala e o dedinho do pé dói e dá uma bolha, porque começa a chamar a atenção para si, aquela parte do corpo, porque ela está doída, porque ela está passando mal de alguma forma. Só que o nosso corpo ele só faz isso quando está passando mal. Agora o nosso ego chama atenção para si o tempo todo dia, porque o nosso ego está doente, o nosso ego está dolorido, então ele chama atenção para si o tempo todo. Irmãos, todos nós aqui, diariamente ou quase que diariamente, você se sente inadequado, você se sente estúpido, você fica muito preocupado com o que os outros estão achando de você, estão deixando de achar, você está se achando uma falha diante de Deus, você às vezes se acha uma farsa, porque é o ego doendo, é o ego chamando atenção sobre si o tempo todo. E uma das grandes coisas, irmãos, que o cristianismo faz pela gente, que você ter esse senso de identidade pelo Senhor, é você poder se esquecer de si mesmo, que é uma coisa maravilhosa que a gente precisa, que é a verdadeira humildade. Porque se a gente não for cheio do Senhor, a gente vai ser cheio de ar, a gente vai ser vazio, vai ser oco, seja você inflado, seja você desinflado, seja você murcho. Se você não tiver sólido, firme, cheio do Senhor, vai ser esse ego doendo chamando a atenção sobre si. O ego inflado, cheio, é aquela pessoa arrogante, orgulhosa, que se acha melhor do que os outros, só que está cheio de ar, nada de substância. E a pessoa desinflada, a pessoa murcha, também é super focada em si mesma, só que na baixa autoestima. Só que na essência é a mesma coisa, é uma preocupação excessiva com o ego. Um se exaltando, o outro se humilhando. Nossa, como eu sou terrível. Ah, eu sou muito ruim, eu sou muito falha. É eu o tempo todo. Só que quando a gente se enche do Senhor, a gente pode esquecer de nós mesmos, porque o Senhor nos preenche, porque o Senhor nos satisfaz plenamente. Então a gente esquece dessas coisas. No cristianismo puro e simples,
O C.S. Lewis ele fala isso, que quando você encontra uma pessoa que é verdadeiramente humilde e você conversa com ela, você fica um tempo ali com ela, quando você sai da presença dela, você não fica, nossa, que pessoa humilde, como aquela pessoa pensa pouco de si mesma. Não, uma pessoa que é verdadeiramente humilde, ela faz você se sentir importante, você se sentir interessante. É aquela pessoa que conversa com você e está por inteiro na conversa, dá atenção, você, nossa, que pessoa agradável. Eu me senti realmente ouvido, eu me senti realmente acolhido conversando com aquela pessoa. E não é aquela pessoa que fica, nossa, eu sou muito ruim, eu sou terrível, eu não sei o que. Não é isso, porque é uma pessoa que está cheia do Senhor. Então ela pode esquecer de si mesma. E o Senhor Jesus, ele era assim. Ele tinha essa firmeza. Irmãos, outro que tinha essa firmeza também, a gente vê isso com muita clareza, é o apóstolo Paulo. E eu queria abrir um texto de 1 Coríntios com os irmãos, no capítulo 4, que Paulo vai ecoar esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento. 1 Coríntios 4, os versos 3 e 4. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque Paulo, se a gente ler o contexto todo da primeira carta, a gente vê que tem muita gente criticando Paulo. No capítulo 3, logo antes de falar essas coisas, Paulo fala sobre aqueles que, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo e eu sou de Cristo, eu sou mais espiritual que você. O pessoal, ele fala assim, eu não estou preocupado em me comparar com os outros. Eu não estou preocupado se vocês acham que eu sou melhor ou pior do que Pedro, do que Apolo, ou de quem quer que seja. E nem tampouco eu me julgo. Irmãos, isso é algo assim tão presente nos dias de hoje. Tempos de autoestima. As pessoas falam que o problema da sociedade são as pessoas com baixa autoestima. Você tem que elevar a autoestima das pessoas. Você tem que ter... Irmãos, isso daí é uma... Como é que eu vou... É ineficaz. É inútil, digamos assim. Porque a gente tem dois extremos. Você tem a tentativa de você tirar o seu senso de valor das outras pessoas. Então eu vou querer que a sociedade me elogie. Já viu rede social, irmãos? Quando acontece um evento, que todo mundo quer postar sobre o evento para dizer que tem a opinião correta, e aí ganhar as curtidas, os compartilhamentos, nossa, como aquela pessoa tem uma opinião correta, maravilhosa sobre isso, uhul. Ou então a pessoa é criticada porque tem uma posição diferente, e a pessoa se sente abatida, se sente massacrada. Irmãos, você não consegue viver com base na aprovação dos outros, porque a aprovação dos outros é uma coisa super fugaz. E, vamos ser sinceros também, é uma coisa muito frágil, uma coisa meio inútil, porque a opinião dos outros muda. E ainda assim, é uma coisa escravizadora você viver em função da opinião dos outros. Porque se você tentar viver, por exemplo, em relação à opinião dos teus pais, você não vai conseguir viver de acordo com a expectativa dos teus pais plenamente, e vai se sentir um fracasso. Se for a opinião da mídia, das redes sociais, etc., você vai se sentir um fracasso também. E você vai se sentir que você não é você mesmo, e você vai sempre viver pisando em ovos, super preocupado com o que você vai falar, com o que você vai achar, porque todo mundo vai te criticar, e você vai ser cancelado, e vai ser massacrado, e vai ser uma coisa horrível, vai ser escravizador, não vai te dar paz nenhuma. Vai ser uma paz, uma satisfação super frágil, que a qualquer momento, qualquer perturbaçãozinha, ela rompe, estoura, e acabou. Aí as pessoas falam, não, então você tem que criar os seus próprios padrões. Você tem que viver, você tem que tirar o teu senso de autoestima de você mesmo. Irmãos, ninguém consegue viver de acordo com os próprios padrões. Se a gente colocar aqui um gravadorzinho invisível do lado de cada um e botar você para viver só de acordo com aquelas coisas que você falou que as pessoas deviam agir daquele jeito, só com aquilo que é certo, nenhum de nós consegue viver com o que a gente acha dos nossos próprios padrões. Aí tem gente que fala assim, não, então tem que baixar o padrão. Tem que botar o padrão lá embaixo. Não adianta também, irmãos, porque a gente se sente muito mal. Caraca, eu sou uma pessoa com um padrão moral tão baixo. Meu referencial é esse. Caramba, eu fui chamado para ser mais que isso. Eu fui criado para ser mais... Então, não adianta.
nem o padrão externo, nem o nosso próprio padrão. O que a gente precisa é o padrão do Senhor. É o julgamento do Senhor. É o Senhor falar assim: você é meu filho amado, eu me agrado em você. Ponto. Acabou. É muito interessante a expressão que Paulo usa aqui. Não sei se os irmãos perceberam. Que ele fala assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Irmãos, Paulo não estava sendo colocado diante de nenhum tribunal aqui. Isso aqui é uma metáfora. É uma figura de linguagem. Que é basicamente dizendo o seguinte: se você quiser ser aceito pela tua conduta, pelas tuas obras, você vai dia após dia se colocar diante de um tribunal. E no tribunal tem a acusação e tem a defesa. Então, independente do padrão que você colocar para você, você todo dia vai estar se colocando diante de um tribunal, se acusando ou se defendendo. Poxa, hoje eu fiz o meu devocional legal. Hoje eu orei, hoje eu li a palavra, eu fui na reunião, eu cheguei lá direitinho. Hoje eu estou me defendendo, hoje eu estou aceito. Hoje eu estou inocentado. Só que amanhã, nossa, meu devocional foi um fracasso. Não consegui tirar tempo diante do Senhor. Acordei, perdi a hora. Acordei com sono, enrolado com o negócio lá no trabalho. Aí eu dei um fora ali na minha esposa. Aí quando eu cheguei em casa ali, eu fui impaciente com meu filho. E aí eu tomei a fechada no trânsito e eu gritei um palavrão pro cara. Você está sendo acusado, você está fracassando no teu tribunal. E, irmãos, a gente vai estar sempre se colocando diante do tribunal. Seja dos outros, seja nosso próprio. Nos acusando ou nos defendendo. E aí quando Paulo fala: olha, não me importa ser julgado por vocês, por tribunal algum, nem por mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. O que Paulo está fazendo? Olha, eu parei de pegar a minha conduta e vincular ela diretamente à minha identidade. Então, a minha consciência não me acusa, mas nem por isso eu me considero justificado. Então, assim, eu peco, tropeço, faço coisas que eu não quero, horrível. Me arrependo, confesso diante do Senhor, mas eu sei que isso não me torna menos filho, nem menos amado por Deus. Tive um dia maravilhoso, fiz tudo, depois evangelizei, as pessoas se converteram ali, foi aquele dia produtivo no trabalho, eu amei meus filhos, eu amei minha esposa, eu fui super disciplinado e tal. Isso não me fez mais aceito. O Senhor não está me amando mais por causa disso. Isso não está atrelado à minha identidade. Minha identidade final é: eu sou um filho amado do Senhor, o Senhor se compraz em mim. É esse veredito definitivo que todo ser humano, sem exceção, busca. E que só o Senhor pode dar. Só esse veredito vai dar realmente paz. Vai dar firmeza para que a gente possa encarar a vida sem se acusar e sem se exaltar dia após dia. E muitas vezes no mesmo dia. Irmãos, quantas vezes no mesmo dia a gente vai do céu para o inferno? A montanha-russa sobe lá em cima, depois vai lá embaixo. E tudo, porque você fez uma coisa maravilhosa. Nossa, que legal, isso aqui que eu fiz no trabalho, que coisa maravilhosa, olha isso aqui que eu alcancei, tá? E aí depois você tropeça, você faz uma coisa, você tá, nossa, eu sou terrível, como que eu posso ser cristão e fazer um negócio desse? Como que eu posso cair nesse pecado depois de tantos anos, de tanta coisa, tá? Irmãos, o veredito final foi dado na cruz. O Senhor Jesus, a gente vai ver nos evangelhos, ele sempre se referindo a Deus como Pai. A única vez que a gente não vai ver o Senhor Jesus se referindo a Deus diretamente como Pai, vai ser na cruz, quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o Senhor Jesus foi feito pecado, ele foi tratado como pecado, ele foi separado do Pai, para que a gente nunca tenha que ser separado do Pai, para que a gente possa estar eternamente como filhos amados do Pai. A gente não pode esquecer e perder de vista o quanto custou isso para o Senhor. É saber o quanto o Senhor nos ama, o quanto nós somos preciosos para Ele. Tem um texto que eu já citei algumas vezes com os irmãos, mas eu queria abrir porque ele é muito impressionante nesse sentido, prático mesmo da gente enxergar isso. Em João 17, quando, logo antes de ser preso, Jesus está orando pelos seus discípulos. E ele ora ao Pai abertamente pelos discípulos. E não apenas pelos discípulos,
mas ele ora também por nós, que viríamos a crer por causa da palavra. Então, João 17, a partir do versículo 20, fala assim: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Preste atenção agora. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmão, você já parou para pensar que você é amado por Deus da mesma forma que o Senhor Jesus foi amado? Na prática, no dia a dia, quando você tropeça, quando você tem um problema, você pensa que você é amado pelo Senhor da forma que Ele amou o Filho. Irmão, isso aqui é uma coisa transformadora. Se isso aqui entrar no nosso coração, se isso aqui se tornar realidade, a gente pode encarar qualquer situação sem medo absolutamente nenhum. Isso muda tudo. O Senhor te ama igual Ele ama o Senhor Jesus. Ele amou da mesma forma. E Ele quer que o mundo veja isso. E como é que o mundo vai ver isso? Na forma que a gente vive, mas aqui Ele bota em especial na unidade de uns pelos outros. É no amar os irmãos. O mundo vai ver que o Pai nos ama igual amou o Filho, pela forma que a gente ama os irmãos. Olha o peso disso, a seriedade disso. E eu queria abrir mais 2 textos com os irmãos, avançar um pouquinho ali em Romanos, falar um pouquinho dos efeitos práticos disso. O texto que o irmão Roberto leu na ceia foi 1 Coríntios 13, falando do amor do Senhor. Como que ele é a coisa mais importante, é o caminho mais excelente. E aquele texto que ele leu termina falando, né, que das 3 coisas, né, a fé, o amor e a esperança. Os 3 são importantíssimos, mas no final, qual que prevalece, qual que permanece? É o amor. E a gente cantou muitos hinos aqui hoje sobre o amor do Senhor. Então eu creio que nessa manhã o Senhor está conduzindo a gente a meditar no amor que Ele tem por nós. Romanos 5, a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, olha só, irmãos, aqui já é aquilo que a gente tem falado, a gente entrou nesse relacionamento como? Pela fé na obra do Senhor Jesus. Não foi por aquilo que nenhum de nós fez, não foi por aquilo que nenhum de nós é, exclusivamente pela fé naquilo que o Senhor Jesus fez. O Senhor garantiu tudo pela gente. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, olha só, por causa disso, você se gloria, você se alegra nas tribulações, porque você sabe que a tribulação não é à toa, porque você sabe que a mão do Senhor está por trás da tribulação, governando soberanamente. Não que Ele tenha prazer em te dar tribulação, mas que Ele governa soberanamente por trás das tribulações para te transformar para o seu bem. Sabendo que a tribulação produz perseverança, então você perseverar diante do Senhor ali, vez após vez, gera em você um caráter de paciência, de firmeza, de estabilidade, que a gente não consegue ter se não passar por provações. Se quando tudo está dando errado a gente não perseverar no Senhor, a gente não consegue ter isso. Produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência. Irmãos, a experiência. Quantos de nós aqui, a maioria de nós aqui conhece o Senhor há um tempo razoável, quantas experiências nós temos com o Senhor? Se a gente parar para sentar aqui e contar experiências de coisas que o Senhor fez na nossa vida ao longo dos anos, vamos passar horas aqui contando o que o Senhor fez por nós. E falar, nossa, foi difícil aquela situação. Irmão, eu passei, o negócio foi terrível. Passei por aquele problema de saúde, passei por aquela decepção, o negócio demorou, foi custoso, nossa, mas o Senhor me tirou. O Senhor operou na minha vida, o Senhor cuidou de mim,
O Senhor proveu todas as coisas. O Senhor transformou aquele aspecto da minha personalidade que era tão difícil, que eu achava tão entranhado, e o Senhor mudou. Irmãos, que bênção que foi. E aí você compartilha as esperanças uns com os outros. E aí você começa uns com os outros a compartilhar do amor do Senhor, do cuidado do Senhor. Irmão, eu perseverei, o Senhor deu experiência. Irmão, para mim também. E aí eu passei por uma luta diferente da tua. E agora eu estou passando por uma parte parecida com a que você passou. E aí quando você me conta que você passou, aquilo me fortalece. Caramba, olha lá, aquele irmão passou por aquilo, o Senhor levou ele ali em vitória, o Senhor sustentou ele. Eu estou achando que eu não vou dar conta. Tá difícil de aguentar, mas poxa, o Senhor deu graça para aquela irmã. Então vai dar comigo também. E você poder passar isso para os outros. E aí você vê o irmão tão desesperado, você, caramba, eu já fiquei desesperado assim. Eu já achei que não ia dar. Mas o Senhor me sustentou, o Senhor cuidou de mim, eu vou lá falar com ele. Irmão, você está passando por isso? É experiência, é a perseverança. E a experiência produz esperança. Quando você vai caminhando com o Senhor, mais você vai tendo a certeza de que no final vai dar tudo certo. Pode não dar tudo certo aqui nessa terra. Pode, em termos de circunstâncias, não dar tudo certo. Mas no final, o que conta mesmo, eternamente, vai dar tudo certo. E ainda nessa terra daqui, vai dar tudo certo da perspectiva do Senhor. Que muitas vezes não vai ser a nossa, porque a gente tem a visão muito limitada. Mas se a gente pudesse enxergar como o Senhor enxerga, a gente ia dizer, nossa, deu tudo certo mesmo. Vai dar tudo certo mesmo. Então você tem a esperança. E aí ele fala aqui, olha, mas a esperança não nos traz confusão, não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o que te dá essa esperança, essa segurança? É o amor do Senhor. É o testemunho do amor do Senhor. Por isso que eu falei que o que a gente mais precisa é ter esse testemunho, é conhecer o amor do Senhor por nós. Porque é isso que faz a gente encarar tudo. Não decepciona. Não te deixa confuso. Porque é o amor do Senhor, essa certeza que você ama. Irmãos, a gente não entende o sofrimento que a gente passa nessa vida daqui. A maioria das coisas a gente não entende. Algumas coisas o Senhor até explica, mas a maior parte a gente não entende. Mas uma coisa a gente pode saber, não é por falta de amor. Porque a gente olha para a cruz e vê até que ponto o Senhor nos amou. Então a gente, caramba, se o Senhor me amou até aquele ponto de enviar o Filho à cruz para morrer, para sofrer aquilo tudo, isso que eu estou passando não pode ser falta de amor do Senhor. Eu não entendo, mas falta de amor não é. Então eu vou confiar nesse Deus que me ama, nesse Deus que cuida de mim. Eu vou confiar no amor do Senhor. E aí mais um texto. 1 João, capítulo 4. Verso 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Irmão, isso aqui é absolutamente prático. Se você tem convicção do amor do Senhor por você, se isso está firme no seu coração, você não precisa ter medo de absolutamente nada, de circunstância nenhuma, de nada que vai acontecer na tua vida. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Porque você sabe que você está seguro naquelas mãos que foram transpassadas por você, naquelas mãos que sangraram por você. E como João diz 10, ninguém vos arrebatará da minha mão. É o Senhor falando. Então você está seguro, então você não precisa ter medo. Não importa o que acontece, igual o salmista fala, o Senhor é a minha luz, a quem temerei? Minha salvação, a quem temerei? Que pode me fazer o homem mortal? Que pode me fazer o homem? Que pode? Nada. Porque eu sou do Senhor, porque eu estou seguro na mão dele e ninguém, nada vai me arrancar da mão do Senhor. Eu não preciso viver com medo, porque o Senhor me ama. Irmãos, a gente só vai fazer isso, a gente só vai ter isso firme no coração na medida em que a gente meditar, passar tempo diante do Senhor. Não adianta, irmãos, a gente vir aqui e simplesmente ouvir uma pregação aqui durante 1 hora, meia hora, 1h30, que quer que seja. Tem o seu valor, é importante, mas isso é uma prática diária, é uma prática do dia a dia da gente estar meditando no Senhor e usufruindo de comunhão com Ele. É isso que vai tornar real essas verdades.
É isso que vai deixar a gente com força para encarar no dia a dia, para ser igual o Senhor Jesus foi, para ser igual o Paulo foi. É saber desse veredito: você é um filho amado do Senhor e Ele se compraz em você. E eu queria abrir só mais um texto aqui agora para encerrar, em Efésios. Ainda não chegamos lá estudando Efésios, mas daqui mais um pouquinho vamos chegar, porque é uma oração que Paulo faz para os irmãos. E é uma oração muito bonita, muito importante. Vamos ler aqui capítulo 3 de Efésios, a partir do verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, essa era a oração de Paulo. Os irmãos sabiam, creram no Senhor, conheciam o amor do Senhor, mas Paulo ora: olha, eu quero que vocês conheçam qual é a altura, a profundidade, a largura. Eu quero que vocês conheçam o amor do Senhor. E eu acho muito importante aqui 2 detalhes para destacar com os irmãos. Primeiro, para que a gente conheça isso com todos os santos. Irmãos, a gente está junto, a gente está compartilhando do Senhor uns pelos outros. É fundamental para a gente conhecer o amor do Senhor com mais profundidade. Isso de uma forma assim muito ampla. É compartilhando a experiência, como eu citei. É compartilhando o que o Senhor deu para você na palavra. É orando uns pelos outros. Você já viu o amor do Senhor manifestado na sua vida por causa de um irmão que te ora por você? Ou que te estende a mão? Você se sente amado? Você está passando por uma dificuldade, um outro irmão, vamos orar junto? E ele ora junto e você vê o Senhor te amando por meio da vida do irmão. Ou irmão, você vê o amor do Senhor pela tua vida, com o irmão te estendendo a mão. Você está com uma necessidade, uma coisa que tem que ser feita na tua casa, um dinheiro que você está precisando para pagar uma conta, uma coisa assim, e o irmão vai lá, estende a mão e te ajuda, está lá do teu lado e você sente o amor do Senhor por meio da vida do irmão. Você está na reunião, um irmão pede um hino, aquele hino fala o seu coração, nossa, o Senhor usou aquele irmão para pedir esse hino para falar o meu coração. A gente só vai conhecer o amor do Senhor de uma forma mais plena uns com os outros. Individual, tempo devocional com o Senhor, é fundamental, é importantíssimo. É que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, é fundamental. Mas uns com os outros, compartilhando do que o Senhor tem feito na sua vida, compartilhando o que o Senhor tem falado no seu coração, a gente vai ser cheio e vai conhecer mais do Senhor. E há mais a ser conhecido. E esse é o segundo ponto aqui, que ele fala que é conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, a gente pode conhecer o Senhor em medidas diferentes. O desejo do Senhor, registrado aqui na pena de Paulo pelo Espírito Santo, é que cada um de nós seja cheio da plenitude de Deus. E ser cheio da plenitude de Deus é muito interessante o que Paulo colocou aqui, porque não é você operar milagres, não é você ressuscitar um morto, você curar o enfermo, você transportar um monte daqui para lá. Isso é uma bênção, é maravilhoso, faz parte. Mas é mais que isso, você vai ser cheio da plenitude de Deus, conhecendo o amor do Senhor e manifestando esse amor do Senhor para as outras pessoas. Então, sabe, não foi à toa que o Pai falou essa frase para Jesus logo ali no início logo antes do ministério, né? Preparando ele para o período de tentação do deserto, que preparou ele para o seu ministério. Porque foi uma frase, foi uma revelação que sustentou, que alicerçou toda a vida do Senhor Jesus e que deve alicerçar a nossa também. Então, assim, muito mais do que eu falando, eu oro, o desejo do Senhor, a começar por mim, que o Senhor torne o amor dele cada vez mais real nos nossos corações. Amém?